Tudo bem, pessoal? Então aqui mais um vídeo falando sobre livro, uma indicação, que é um livro não apenas importante na área da educação propriamente dita, mas, enfim, no aprendizado de uma forma geral, nosso desenvolvimento humano. Se trata aí de um livro bastante conhecido, O Poder do Hábito, Charles Duhigg. Esse livro já lançado aqui há alguns anos, a tradução de Rafael Mantovani, aqui a 45ª impressão que eu tenho em mãos, um livro de 2012 na edição que eu tenho aqui. E, bom, portanto já há 10 anos. E esse livro ele aborda, bom, o próprio título já indica, ou seja, a força que o hábito tem no nosso comportamento, no nosso dia a dia, nas nossas decisões. Basicamente aí mais da metade do nosso dia é feito de hábitos e não de decisões refletidas, previamente pensadas, mas simplesmente coisas que vamos fazendo de acordo com os nossos hábitos. E a partir aqui, né, de alguns setores, algumas áreas da nossa vida, ele divide em três capítulos, e são os hábitos individuais, portanto, pessoas como eu, como você, os hábitos das empresas, isso é muito interessante, vamos falar daqui a pouco sobre isso, e os hábitos da sociedade. Aqui ele não entra muito na reflexão dos hábitos da sociedade e dos hábitos nossos, quer dizer, da onde vem um, da onde vem outro, o que um influencia um, o que influencia outro, não é muito aqui o interesse. O interesse seria um interesse antropológico bastante rico, mas ele simplesmente identifica hábitos de determinadas culturas, de determinadas sociedades, e ele dedica um capítulo exclusivamente para isso. No caso aqui vamos falar mais dos hábitos individuais e das empresas, pensando aí nessa questão toda só do estudo e do desenvolvimento pessoal de forma geral. Bom, eu começo antes de falar aqui da questão das empresas, por exemplo, desse hábito de uma empresa. É importante dizer o que seria aqui o loop do hábito. Ele estabelece aqui esse loop do hábito, que toma de vários estudos em relação a isso, vários estudos científicos, e a cada caso que ele apresenta no livro, ele vai mostrando como funciona esse loop do hábito. De que se trata então esse loop? Basicamente você tem uma deixa, você tem aí um gatilho, e aí depois você tem uma rotina, que é não uma decisão, digamos assim, mas a gente chama de rotina, de que é feita a partir desse gatilho, e a recompensa. O cérebro funciona muito bem com essa recompensa, então você pode pensar algum cheiro, alguma música, algum ambiente, você entra num ambiente, aquele ambiente te remete a uma determinada rotina, a um determinado hábito, e você acaba fazendo aquele hábito e busca de determinada recompensa que você teve lá atrás, em algum momento do seu passado. Seria até interessante aqui concatenar isso com a questão de como ficam armazenadas as memórias emocionais. Isso a gente poderia pensar em um livro, por exemplo, Inteligência Emocional, do Goleman, ou então pensar no Steve Peters, né, Paradoxo do Chimpanzé. Ele explica de maneira bem didática isso, mas isso aí seria um outro vídeo, um outro assunto. De qualquer forma, esse loop do hábito, então, ele vai identificando esse loop do hábito em cada caso. Repito, a deixa, o gatilho, a rotina e a recompensa. E a gente pensar em empresas, como empresas podem ser transformadas através do hábito que ela vai construindo na sua rotina com seus empregados, que ela vai estipulando, né, incentivando, e até, ou ao contrário, né, não incentivando certos hábitos ruins também, né? É importante ressaltar isso. E como uma época em que a gente vive, em que, além das grandes organizações, pessoas que estão o tempo todo agindo quase como empresas, de certa forma, como elas podem também pensar nessa diferença entre os seus hábitos pessoais e os hábitos no momento em que elas estão numa empresa, ou de que elas estão gerindo uma empresa, ou de que elas são uma empresa, no caso de pessoas autônomas. Né? E essa é uma ponte bem interessante, que não vou me aprofundar aqui, seria um vídeo muito extenso,
mas que é uma oportunidade. Pensar né, o que é um hábito, portanto, de que não é de um indivíduo, né? Não é um hábito de uma pessoa, é uma coisa. Uma empresa, ela não tem, digamos, vida própria, né? No sentido orgânico que a gente atribui a biológico, mas ela pode construir uma rede de hábitos, dentro desses loops de hábitos, que podem ser muito benéficos para ela ou podem trazer resultados bem ruins. Para o caso aí dos hábitos individuais, é importante que você tenha a capacidade de reconhecer os seus gatilhos, ou seja, o que me leva a agir de tal forma, qual foi o gatilho daquela situação, como eu me senti naquela situação, no que eu pensei naquela situação. Repara que no que eu pensei e o que eu senti são coisas às vezes muito próximas, mas são diferentes. É importante relacionar uma a outra. E também quais foram as recompensas. Então, por que eu de repente agi de uma maneira que depois achei não adequada, mas ali um hábito que eu tenho que eu não gosto desse hábito, eu gostaria de mudar, mas eu não consigo. Então é pensar no gatilho, às vezes o gatilho pode estar sendo muito forte, ou pensar na recompensa, e às vezes você precisa alterar o quê? A recompensa, por exemplo. E no livro ele dá alguns exemplos para quem quer mudar o seu hábito, isso é muito importante. Ele dá alguns exemplos, né, de algumas dicas, vamos dizer assim, a partir de situações que ele vai contando e vai analisando. Ele mostra, ó, que pode ser feito isso, poderia ter feito aquilo, e a pessoa, o leitor, aí começa a encontrar um caminho para si próprio. Lembrando sempre, toda mudança exige tempo, para alguns mais, para alguns menos, depende também da certa urgência que vem, tanto intrínseca, né, quanto da própria pessoa, ou extrínseca, alguma situação que lhe é imposta, né, desde fora. Portanto, cada um tem o seu tempo, mas seja mesmo para aquelas pessoas que precisam de menos tempo, ainda assim é necessário um tempo para a mudança de hábito e também de diversos hábitos. Não tentar mudar tudo de uma vez, enfim. É sempre um processo e nunca se realiza. A partir do momento que você cristaliza novos hábitos, talvez você pense, mas agora eu preciso ainda assim adequar, modificar aqui e ali. E é um processo contínuo. Portanto, nunca está terminado. O processo de lidar com os próprios hábitos nunca está terminado. Mas é importante entender que, então, que esses hábitos eles vão condicionar boa parte da nossa vida. E quanto melhores eles forem, claro, é racional pensar que melhor será a nossa vida, né? Com melhores hábitos, né? E a grande pergunta, por que então não temos esses melhores hábitos? Novamente, vai variar de caso para caso, pode ser de criação, pode ser de muita coisa, mas é importante ainda assim dizer que seja qual for o fundamento ali, é possível mudar. É possível mudar. Se for com auxílio de profissional, um psicólogo, um coach, um mentor, vai ser sempre melhor, vai ser mais fácil. Lembrando que psicólogo, coach, mentor atuam em áreas próximas diferentes. Um coach não é um psicólogo, mas pode ser muito útil para determinadas coisas. Mesma coisa o mentor. Enfim, o psicólogo vai tratar de questões, tratar de patologias ou transtornos, etc. Enfim, de qualquer forma, um profissional te acompanhando é muito melhor. Caso não seja possível, boas leituras, boas reflexões, né, conversas com os amigos. Caso economicamente, por exemplo, não seja possível estar com um profissional, é um bom caminho para seguir nesse desenvolvimento pessoal e ter uma vida o melhor possível. A melhor possível. Abraço.